O pastor Daniel Antônio e o executivo Evandro Pereira dividem o estudo da Palavra de Deus e debatem as suas principais ideias da liderança de um executivo com a visão cristã e prática do nosso dia a dia dos negócios. Fique ligado com os novos insights de uma liderança influenciadora de alto poder de transformação e como você pode aplicá-las em sua vida pessoal ou profissional, pois liderar é influenciar. Está começando agora mais um episódio do JesusCast Princípios de Liderança. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. Aqui quem fala é Evandro Pereira e estamos começando agora o episódio número 9 com mais um princípio de liderança. Todo líder de alta excelência, diretamente ou indiretamente, está prestando contas a alguém todos os dias, pois é assim que constrói o seu legado aos seus liderados. É muito fácil prestar contas quando tudo vai bem e quando as coisas vão de mal a pior. Você presta conta dos seus erros e das suas falhas? Ou a exposição ao julgamento e à crítica te amedronta e lhe faz esconder os seus erros? Veja como um rei quase põe tudo a perder quando tenta ocultar de seus liderados os pecados que cometera. Davi tinha todo o poder e possuía tudo, podendo até não prestar contas aos que andavam por perto dele. Porém, não podia escondê-los de Deus. Vamos ler 2 Samuel 11, de 1 a 27. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: "É Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita." Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: "Estou grávida." Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: "Envie-me Urias, o hitita." E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: "Vá para casa e descanse." Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: "O que aconteceu depois de ter ficado tanto tempo fora? Por que você não foi para casa ontem à noite?" Urias respondeu: "A arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas. E Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas." Então Davi lhe disse: "Pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar." Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: "Coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois, recue para que ele seja morto." Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro:
conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o Hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o Hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Olá, Evandro, que privilégio, que alegria mais uma vez poder compartilhar esse tempo contigo, poder dividir esse espaço com você, que é o Jesuscast, e tem sido realmente uma bênção, tem sido maravilhoso, uma ferramenta poderosa. Tantas pessoas têm nos procurado, têm falado de como têm sido enriquecidas através desse trabalho, e não vai ser diferente nesse vídeo, nesse podcast que nós estamos trazendo a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem. Esse tema que nós iremos abordar hoje, que é o tema do prestação de contas, ele é extremamente relevante, extremamente importante. Todos nós, diz a palavra, que haveremos de prestar contas para Deus um dia. Você já pensou nisso? Você já parou para imaginar nesse tempo, nesse momento em que estaremos diante do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, para prestar contas para Ele do tempo em que nós vivemos aqui, do que nós fizemos com esse presente que Ele nos deu, chamado vida, essa vida que Ele nos entregou. Nós prestaremos conta de todas as coisas. Ninguém passa desapercebido nessa terra, ninguém passa sem ter que prestar contas. E prestar contas é uma bênção, porque sempre vai nos mostrar que nós estamos submetidos a alguma autoridade. E estar debaixo de alguma autoridade também é algo importante, é algo relevante. É entender que nós não somos seres totalmente independentes, não somos únicos, mas que estamos entregues também ao amor, ao cuidado, ao carinho de outros. Prestar contas também revela a grandeza da nossa honra, também revela a nossa coragem em abrir o nosso coração, em abrir todas as coisas e de ser transparente. O nosso caráter muitas vezes é revelado através da prestação de contas. Quem não gosta de prestar contas normalmente é aquele que tem algo a esconder. E quem tem algo a esconder é aquele que está fazendo alguma coisa muito provavelmente errada, ou algo que não é correto, algo que não é certo. Mas prestar contas é sempre uma oportunidade de mostrar a grandeza do seu coração, é sempre uma oportunidade de mostrar a grandeza das suas ações, é sempre uma oportunidade de ter visível aquilo que você tem feito, aquilo que você tem realizado. Nesse texto que foi escolhido para falarmos nesse momento a respeito da prestação de contas, ele não é o melhor texto relacionado a Davi, não é o melhor exemplo de Davi. Aqui, se você pega todo o contexto de Davi, é um momento ruim da sua vida, de uma ação que não foi muito boa, onde ele manda colocar o seu general na frente de batalha para que de fato ele morresse em meio à guerra. Não foi muito legal, mas a atitude de prestação de contas aqui não é de Davi, e sim de Joabe, o seu general, seu grande general. E ele então, Davi havia pedido, solicitado a Joabe algo, e Joabe, depois de executado o plano, ou executada a ordem solicitada, ele retorna então o mensageiro para prestar contas daquilo que havia sido feito. Olha só que interessante, muito provavelmente Joabe não tenha concordado com a atitude, não tenha concordado com a ordem que havia sido dada, mas ele estava recebendo uma ordem direta do rei,
E ele assim executa e ele assim faz. E ao fazer, ele também se vê na obrigação e na possibilidade de retornar prestando contas. Muitas vezes acontece isso conosco, a gente faz algo que não deseja fazer, mas é nosso papel, é nosso dever se estamos sujeitos a autoridades. E assim, não somente de executar, mas de voltar e prestar contas. Prestar contas sempre vai revelar a grandeza do caráter que há dentro de nós. Prestar contas sempre vai revelar o quanto nós somos submissos e o quanto nós somos humildes. E o caminho para ser honrado é o caminho da humildade. É esse caminho da prestação de contas. É aí que nós somos celebrados. Então, preste contas. Sempre passe para alguém aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, e veja como uma bênção a oportunidade de você prestar contas a alguém. Lembrando, mais uma vez, todos nós prestaremos contas diante do nosso Criador um dia. Que assim seja um motivo de alegria prestar contas ao nosso grande Criador. Mas Evandro, diz pra gente aí, Evandro, como que é no mundo corporativo essa questão do prestar contas, se é fácil, se é difícil, como que é feito, fala pra gente um pouquinho aí. Sim, meu pastor, nada é diferente do mundo corporativo. Como mencionamos anteriormente no início desse episódio, o líder de alta excelência aplica a si mesmo padrões que exige dos outros colaboradores e liderados. Prestar contas, além de submissão, significa honra, obediência e honestidade total e integral às suas ações. Falamos em detalhes o poder do sucesso de obediência e os resultados de uma liderança sob integridade nos episódios 1 e 2 desse podcast. O líder que faz a prestação de contas em um hábito da sua liderança recebe constantes feedbacks dos que estão acima dele, como também dos seus liderados ou colaboradores. A prestação de contas pode ter vários formatos diferentes e praticamente caracterizam-se em duas formas principais, as internas e as externas. As internas são de caráter cotidiano e rotineiro, ou seja, através de um relatório de performance ou um relatório estratégico, follow-up de um projeto, acompanhamento de melhorias ou um coaching com um colaborador ou um familiar. Ou seja, ele é bilateral, descaracterizando uma prestação de contas deverá ser feita apenas para o seu gestor direto. A de caráter externo são as prestações que temos com os nossos clientes, parceiros de negócios e autoridades. Por que alguns líderes geralmente tentam evitar a prestação de contas? Em alguns casos, para evitar a demonstração de fraqueza na gestão e em alguns casos mais críticos de sonegação de informações. Em um processo de liderança de alta excelência, é de extrema importância que a prestação de contas seja um princípio mais elevado que precise consultar. Seja uma chefia ou um auditor interno ou externo, todas as contas deverão estar dentro da legalidade e mediante os valores da empresa. O princípio de integridade que exploramos no episódio 2 explora a forma de ser inteiro, é o comportamento de uma conduta 100% daquilo que você tem como princípios e valores. Você tem prestado contas de forma correta na sua vida pessoal e profissional? Tem alguns amigos empresários que sempre têm algumas dificuldades na definição de quem irá prestar contas, sendo que ele já é o número 1 da empresa. Dessa forma, estarei enfatizando os princípios explorados anteriormente em um processo interno e externo. Caráter externo. Mantenha todas as suas declarações pessoais e profissionais corretamente de forma íntegra com as autoridades. Lembre-se que não existe CNPJ sem um CPF e que somos apenas um no que fazemos, pessoalmente ou profissionalmente, pois não são as palavras que constroem um legado, e sim as nossas atitudes e ações que concretizam as nossas palavras. Faça um follow-up constante com o seu cliente, principalmente quando as coisas não vão bem. Lembro-me quando trabalhava na França, a cada atraso de uma entrega em uma fase do projeto, os meus fornecedores sumiam do mapa, somente ligando quando tinha uma solução definitiva. Uma vez fiquei aguardando mais de 10 horas para uma chamada telefônica para dizer quando o equipamento chegaria para içar um silo de 25 metros, atrasando toda a operação programada. Ou seja, enquanto ele não tinha uma solução, não atendeu os meus telefonemas e os meus chamados, simplesmente ignorou o que eu realmente precisava e qualquer impacto que poderia causar ao projeto. Com o tempo percebi que era mais cultural, pois alguns desaparecimentos momentâneos de fornecedores e colaboradores eram comuns em face a alguns atrasos. Ao contrário que aqui no Brasil,
Qualquer tipo de atraso pode acarretar no desaparecimento permanente de clientes. Sendo assim, tenha o seu cliente como um bem maior. Caráter interno. Processo top-down. O líder de alta excelência tem hábito de prestar contas e receber feedback de seus colaboradores. Continuamente estou conversando abertamente com os meus liderados que reportam diretamente para mim, de forma honesta e transparente, para que sintam inclusos na estratégia de nossa gestão e tenham o mesmo engajamento e accountability de uma visão 360 graus dos nossos negócios. Processo down-up. Da mesma forma com o nosso cliente, devemos para o nosso gestor, ou seja, aplica a si mesmo os padrões que exige dos outros. Já trabalhei com diversos tipos de chefias, desde as mais autocráticas, que prestação de contas das minhas ações eram de forma diárias e formais, como também as mais democráticas e com alto nível de delegação, onde as prestações de contas vinham mais de uma forma iniciativa própria e de um processo de protagonismo para engajar e atrair mais investimentos do que uma obrigação. E diferentemente da forma que operamos o nosso report aos gestores acima, o que se deve entender é que todos os processos de prestações de contas, além de honra, estamos construindo alianças salutares para nos ajudar a alcançar o máximo do nosso potencial. Caso você queira saber mais da importância de ter alianças salutares, escute o episódio 4. E é aqui que eu respondo a pergunta do empreendedor, número 1 da organização. Tenha ou contrate um mentor para ser o seu referencial de prestações de contas, de suas estratégias e pontos fracos. Contrate um grupo de consultoria de executivos externos, conhecidos como Board Team, para avaliar e validar os seus planos estratégicos. Tenha amigos íntimos que te ajude a atingir o máximo do seu potencial. Em Gálatas capítulo 6, de versículos 7 a 8, Paulo descreve que colhemos aquilo que semeamos. Se queremos colher uma vida de integridade pessoal e de propósito, precisamos cultivar relacionamentos que vão nos manter em rumo certo. Todo líder precisa desenvolver relacionamentos íntimos com pessoas que vão, com muito amor, cobrar responsabilidade e seriedade em manter a vida focalizada e equilibrada. Espero que o nosso podcast tenha agregado alguns conceitos em sua liderança e não nos deixe de seguir nas nossas redes sociais e acessando a nossa nova web pelo site JesusCast, principiosdeliderança.wordpress.com e encaminhe nosso link para que possamos influenciar mais pessoas através do nosso canal JesusCast, porque liderar é influenciar.